Professor, um assunto que enfurece a militância petista mais aguerrida ao presidente foi a greve dos docentes agora, que amargou uma derrota e sem absoluto nenhum reajuste. E o presidente Lula teve ontem num evento lançando um plano nacional, que eu achei positivo até, um plano nacional de desenvolvimento de supercomputador e inteligência artificial no Brasil. Eu acho super positivo porque a gente tem que parar de importar tecnologia e começar a estudar como é que a gente produz aqui. Só que o Lula, nesse discurso, e aí eu concordo com você, a culpa é do Camilo Santana. O Camilo Santana tinha que direcionar o discurso, mas a impressão que dá é que é tudo via fundações privadas, né? Só que o discurso do Lula é muito... Estamos entregando mais institutos federais, é muito quantidade, e um olhar muito pouco objetivo na qualidade. É um ponto fraco desse governo olhar mais a quantidade do que é entregue do que a qualidade? Ou esse problema, por exemplo, que era uma crítica que se faziam também setores da esquerda ao FIES do Haddad? Ou é um problema que já vinha desde antes? Não, é uma coisa que a gente não esperava do governo Lula, tá? As universidades já existentes, elas estão abandonadas. O mato está da minha altura, no campus da Praia Vermelha, no campus central da UFRJ. Desabou prédios, né? Cada dia tem mais problemas. Nós tínhamos que ter uma solução. A universidade é muito cara. E principalmente porque as universidades federais, mas também as estaduais, elas têm hospitais dentro delas, né? Então você tem hospital universitário da UF, hospital universitário da UERJ, hospital universitário da UFRJ, e aí quando chega o orçamento, mais da metade já vai e não tem como não fazer, senão o reitor vai para a prisão, porque entram pessoas na justiça para comprar prótese para operação emergente, tem que ser feito, né? Então, a gente deveria ter, na verdade, uma solução administrativa, jurídica, da pessoa jurídica das universidades em relação aos laboratórios, aos institutos. Quer dizer, o Museu Nacional que pegou fogo é da UFRJ. O orçamento da UFRJ não dava para manter, como não dá para manter até agora. A reconstrução está sendo feita com dinheiro vindo de fora. Então, a gente precisaria de canais nesse sentido. Mas isso não está acontecendo. A gente viu corte de bolsas. Você está abrindo para ter bolsas para outros setores, para outros institutos que estão sendo criados. Ora, na UFRJ se cortou quase 200 bolsas de pós-graduação. Então, você despe um para vestir outro. Criar 100 institutos, né, federais, né? Nós temos professores gabaritados para tudo isso, temos em todas as áreas. Quer dizer, eu digo sempre, por exemplo, é dificílimo achar um professor de matemática, física e inglês, porque se você sabe física, matemática e inglês e conhece computação, você tem um emprego na casa de 5 a 8 mil reais em qualquer outro lugar. Você não vai para a universidade por um salário inicial de 3 mil e pouco, com um trabalhão, né? Professor não fecha a porta, né? A gente trabalha sábado e domingo, a gente vira noite, faz um monte de coisa o tempo todo, a gente traz trabalho para casa. Então, não tem professores. Química não tem professores, né? É muito complicado. Então, vamos fazer, e até quem tiver abaixo do sarrafo entra, tudo isso é complicado. Como é feita a manutenção? Quem paga a luz, o gás, a água, né? Aí. Só água e luz da UFRJ é outra facada no orçamento. Como se resolve isso? Quer dizer, era necessário que os reitores se reunissem com o ministro da Educação e fizessem uma proposta global para resolver esses nós que estão aí e que estão asfixiando as universidades. E o duro, professor, é que eu pergunto para a ministra Esther Dweck, nem vou falar de Camilo Santana, entrevistei ela numa coletiva, pergunto sobre ela, porque ela era uma das críticas das políticas de austeridade de Temer e Bolsonaro. Eu perguntei, a senhora mudou de ideologia? Ou o que aconteceu? E ela fala só de limite de orçamento. Eu não vou falar nada da Esther, porque é minha colega de departamento. Né? Eu estou lotado, a minha lotação na universidade, eu sou um aposentado que continua trabalhando, orientando e pesquisando. Né?
e a minha lotação é na economia da UFRJ, onde ela é professora e uma brilhante professora, né? Uma professora muito querida, por sinal. Sim. E deixa eu te perguntar outra coisa, professor, também. Eleições municipais, essas candidaturas todas que estão se colocando da extrema-direita. Aí no Rio de Janeiro, eu acho que tá resolvida a questão, né? Pelo visto, o Eduardo Paes vai levar no primeiro turno. O que está acontecendo? Vai, mas vai com sabor amargo, né? Por quê? Quer dizer, porque, na verdade, quer dizer, o PT no Rio de Janeiro, é muito problemático, né? É muito difícil. A única pessoa com eficiência no PT do Rio de Janeiro é o Washington Quaquá, né? Então, daí em diante, né? Quer dizer, você tem quadros maravilhosos. O Adi Gamuz é do PT, mas não foi eleito. Está numa secretaria, mas não foi eleito, né? Mas o PT Freixo mesmo... está no PT, as pessoas esquecem disso, né? São quadros maravilhosos, mas que não ganham eleições. Quem ganha eleição pelo PT no Rio de Janeiro é o Quaquá, né? É ele que sabe ganhar a eleição, os outros não sabem ganhar a eleição. Não é à toa que ele preside o PT. E já saiu uma aliança de início, sem discussão, com o Paes. E tem algumas coisas na área de educação, na área de meio ambiente, na área de transportes coletivos, que gostaríamos muito que fossem atendidos no Rio de Janeiro. E isso não entrou em nenhum acordo. Foi quase que uma rendição, né? Com medo do bolsonarismo, coisa desse tipo, né? O resultado é que um número crescente de pessoas vai votar no Tarcísio, né? Do PSOL. Não com a ilusão de que o Tarcísio vai ganhar, mas é um voto de protesto da esquerda. Então, a esquerda mais militante está vendo esse voto, que é um voto perdido, mas que é um voto de protesto para dar o tamanho do mal-estar da esquerda no Rio de Janeiro. E você não queria estar na pele do Ramagem, que foi pego naquele grampo todo, e é o candidato do Bolsonaro. E continua, né? E continua. Eu acho que nada disso... Eu tinha um amigo, um professor meu, do antigo, dizia que tinha político brasileiro era costas de pato. Tudo que cai, corre e não cola, né? Ele usava essa expressão rural, ele vinha de Minas, né? Costas de pato, né? Algo que desliza, você joga água, a água corre direto, né? Esses políticos bolsonaristas, quer dizer, o Pazuello saiu da Covid e se elegeu imediatamente deputado com uma votação enorme. A Damares se elegeu, não foi aqui, mas se elegeu também com uma grande votação. Então, eu não acho difícil que o Ramalho tenha votos, não. Entendi. É um pouco por inércia também, né? Esse voto ideológico, né? Eu acho que se for um segundo turno, que eu acho que não se desenha, é possível que o Paes leve no primeiro turno. Ele agora fez o lançamento hoje dessa coisa maravilhosa de construir um estádio para o Flamengo, né? E com ele Pedro Paulo de vice, né? Ele desapropriou, né, uma área gigantesca no centro antigo do Rio de Janeiro, a área do gasômetro, entre a antiga Leopoldina e o gasômetro, uma área de trânsito e de acesso à ponte Rio-Niterói, etc. Tal. O que vai ser no dia do jogo, eu não sei, né? Mas ele, obviamente, ele consegue ser muito popular, ele é muito eficiente nisso. Totalmente. São Paulo, como é que você vê Boulos com Marta, com Lula, e aí a extrema-direita? Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Datena, a Tabata Amaral, que é de direita e tem volta, às vezes, de... E o Alckmin faz campanha para ela, né? Eu tenho medo do segundo turno em São Paulo. Sim. Eu acho que o Boulos pode até chegar em primeiro lugar em São Paulo, é possível, né? O empate aí é quase técnico, né? Ou é técnico, né? Mas o Nunes indo para o segundo turno, ele vai carregar esses votos todos, inclusive da Tabata, né? E se a Tabata ganhar um cargo no governo dele? Será que não muda o jogo? Eu acho que ela não quer cargo, né? O projeto dela, ela é muito jovem, cargo vai ser muito desgastante, ela nunca... É preferível ficar como livre atirador durante um bom tempo e consolidar um nome nesse sentido.
O segundo turno é o problema de São Paulo, ao contrário do Rio de Janeiro, que possivelmente nem segundo turno vai ter. Uhum, uhum, uhum. Essa migração de votos é muito preocupante. E tem uma coisa também que a extrema-direita em São Paulo tem uma coisa peculiar, né? O Pablo Marçal pode ter mais rejeição. Agora, o Ricardo Nunes, ninguém sabe quem é ele, né? Só sabem que é o candidato do Bolsonaro. É algo realmente. Porque os prefeitos de São Paulo, bem ou mal, até o Dória, né, eram pessoas de ressonância nacional. A opinião Claro. deles, isso. Covas, né, Erundina, né, o próprio Dória. Né, o Dória, num determinado momento, foi o enfrentamento principal do Bolsonaro, essa coisa toda. Agora, o Nunes, ele parece que não consegue falar, ele é totalmente ausente, né? Aquele político de bastidores, de conversinha, de aliança, né? E isso é uma pena, porque São Paulo é, sem dúvida nenhuma, um coração importante do Brasil, né? Precisava disso. Essa coisa, quer dizer, no Rio de Janeiro, também a gente conseguiu se ver livre daquela aliança religiosa que levou bispos para ser prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro, bispos que odiavam o carnaval, que não comparecia, que eram contra o carnaval. Pelo menos o Paz, ele vai lá, desfila no meio, faz aquelas presepadas todas, que é impossível não rir do que o Paz faz, né? O Paz, se for necessário, ele é Flamengo, no dia seguinte ele é Vasco, depois ele é Fluminense, ele vai ao carnaval, ele vai ao culto, ele faz tudo, né? Para ele não há qualquer coisa parecida à ideologia, né? Ele carnavaliza a política de uma forma muito competente. Totalmente. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.